Louvado seja Deus, irmãos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Vamos refletir um pouco sobre a terceira circunstância que a gente viu, que a gente observou na questão da paixão de Jesus, né? Até chegar à cruz. Pastor Dalmo falou da ceia. Depois, pastor Luciano falou do Getsemane. E hoje eu quero falar um pouco sobre Jesus na casa do sumo sacerdote. Capítulo 26, a partir do verso 57. Nós vamos ler até o versículo de número 75. E eu queria, à medida que eu for ler, a gente vai de alguma forma interpretar o texto e depois eu quero extrair o que eu entendo que é a intenção da palavra de Deus de nos comunicar as verdades com respeito a esse belo texto. Se você perceber, os 4 evangelhos narram sobre Jesus na casa do sumo sacerdote. E os 4 evangelhos colocam a negação de Pedro como um texto paralelo a essa intervenção de Jesus na casa do sacerdote. Eu vou dizer a você por quê. Você pode ver que no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, existe um texto muito similar, né? Jesus, depois que ele foi preso no Getsemane, ele é levado para a casa do sumo sacerdote Caifás. E lá Jesus é interrogado. E logo em seguida você vê Pedro sendo interrogado. Olha que coisa interessante, olha que paralelo bonito. Enquanto Jesus é interrogado dentro da casa, Pedro é interrogado no pátio. Enquanto Jesus afirma e faz a boa confissão, Pedro covardemente nega. Então você vê que é um paralelo muito bonito, muito bem construído, para mostrar como Jesus foi fiel até a morte e como ele fez diante dos seus algozes a boa confissão e ao mesmo tempo, paralelamente, na mesma hora, enquanto Jesus afirmava quem ele era, Pedro negava quem ele era. Essa intenção dos evangelistas é muito bonito porque isso mostra, eu vou ler o texto e vou mostrar para vocês, como o nosso Deus continua sendo fiel, mesmo você e eu sendo infiéis. O texto é construído de uma forma belíssima para mostrar que Jesus fez a boa confissão diante das grandes autoridades judaicas da época e ele não temeu. E Pedro negou diante de serventes da casa. Isso para mostrar, irmãos, o quão o nosso Deus é um Deus fiel e que não pode negar a si mesmo, e que ele é fiel até o fim, como diz Paulo aos Filipenses, até a morte, e morte de cruz. E ao mesmo tempo para mostrar, irmãos, como nós muitas vezes somos infiéis, como nós muitas vezes não fazemos a boa confissão, como nós algumas vezes o negamos, falhamos com ele. E esse texto, irmãos, é construído de forma muito bonita para demonstrar esse contraste, que enquanto Jesus confessa quem ele é, Pedro, lá no pátio da mesma casa, nega quem Jesus é. Veja bem a leitura. Mateus capítulo 26, a partir do verso 57. E eu quero te mostrar algumas coisas bonitas no texto. E os que prenderam Jesus, aqui, vocês irmãos sabem que eles voltaram com Jesus preso do jardim do Getsemane, era noite. Eles prenderam Jesus de noite. E à noite eles levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. Vamos lá. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Então veja que todo o conselho dos religiosos de Jerusalém estavam reunidos naquela noite. Agora veja o contraste de Pedro. Mas Pedro seguia de longe,
até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Vocês se lembram quando Jesus disse isso? Só que ele disse isso no sentido espiritual. Jesus estava falando com respeito a ele mesmo. Ele é o santuário de Deus. Ele seria morto e ao 3º dia ele seria ressuscitado. Versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja que a pergunta, preste atenção no detalhe rico do texto. A pergunta que o sumo sacerdote faz a Jesus, não sei se você pensou nisso, é exatamente a resposta que Pedro deu a Jesus quando Jesus pergunta quem diz o povo ser o Filho do Homem. Igualzinho. O que o sacerdote pergunta a Jesus foi exatamente a mesma coisa que Pedro lá atrás disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha que o sacerdote faz essa pergunta para Jesus. Versículo de número 63. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. A pergunta do sacerdote foi a resposta e a afirmação e o testemunho de Pedro, lá atrás, com respeito ao próprio Jesus. Está vendo como é que o texto é montado para mostrar depois como Pedro nega Jesus daquilo que ele já tinha dito lá atrás. Versículo 64, respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus fez uma declaração aqui maravilhosa, que ele era aquele Messias, que na realidade viria também com poder e glória lá no final dos tempos. Agora veja a reação do sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então preste atenção que 2 coisas aconteceram na casa de Caifás. Primeiro, o interrogatório. Jesus foi interrogado. E no interrogatório, a pergunta do sumo sacerdote foi exatamente a mesma resposta que Pedro deu quando Jesus perguntou aos seus discípulos, como eu disse: quem diz o povo ser o Filho do Homem? A segunda ação ali na casa do sumo sacerdote foi Jesus sendo maltratado. Versículo de número 67, a Bíblia diz que a truculência, dos soldados e daqueles que estavam lá, mais uma vez deram vazão a essa ira humana contra o Senhor Jesus. O texto diz que eles cuspiram no Senhor, o texto diz que eles davam murros e outros o esbofeteavam. E depois, por fim, no verso 68, a zombaria: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Então veja que na casa de Caifás ocorreram 3 coisas. Primeiro, Jesus é interrogado, Jesus é esbofeteado e Jesus claramente é zombado. Mas ele, no meio disso tudo, fez no verso 64 o bom testemunho, a boa confissão. Ele disse: olha, vocês verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória,
E veja que em meio a uma circunstância tão conflituosa, Jesus permaneceu fiel ao seu testemunho. Agora é o contraste de Pedro, está vendo? Verso 69, ora, Pedro estava sentado fora do pátio. Veja bem, Jesus interrogado dentro de casa, Pedro foi interrogado fora de casa. E aproximando-se uma criada, veja o contraste, Jesus foi interrogado pelas autoridades judaicas. E Pedro foi interrogado por uma servente da casa. Alguém que não poderia fazer absolutamente nada contra Pedro. Veja bem o texto. E ela lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu, verso 69. Ele, porém, o negou, diante de todos, dizendo, eu não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali, esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, só que agora, irmãos, o negócio piorou. O texto diz que agora, a segunda vez, ele nega com juramento. Olha o que diz o texto. Verso 72, e ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. O interessante é que no original grego, esse tal tem a ideia de desdém. Tem a ideia de um fulano qualquer. Tem a ideia de uma pessoa que você despreza. Olha que coisa terrível, irmãos. Versículo 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Pela terceira vez, uma outra pessoa que vocês vão ver quem é daqui a pouco. Os sinóticos não dizem quem é, mas João diz quem é, que chegou aqui e falou isso. Nós vamos ver daqui a pouco. Outra pessoa chegou perto de Pedro e disse isso no verso 73. O teu modo de falar o denuncia. Ele notou que Pedro tinha um linguajar, vocês vão ver daqui a pouco, da Galileia. Que ele era da Galileia e ele estava andando com Jesus. Ele então chega e diz, olha, você é um deles. Você tem um sotaque maringaense. Quando você fala porta, o negócio é a porta. Entendeu como é que é? Versículo 74. Veja, irmãos, que coisa interessante. Primeiro ele nega. Segundo ele jura. E olha o terceiro. Então ele começou a praguejar. O que é praguejar, pastor? Fala mal. Ele começou a falar mal. Praguejar é quando a pessoa emite um juízo, uma praga. Quando ele chega às raias de dizer algo muito ruim contra a pessoa. Versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. É claro que a gente remete à ceia. Quando Jesus disse, e cita o profeta Zacarias, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E Pedro então, belíssimamente, interpretada pelo Pedro aqui, ele disse, olha, Pedro chega perto de Jesus e diz, de modo nenhum, Senhor, eu te negarei, irei com o Senhor até a morte, até o fim. Jesus fala, Pedro, essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aqui, irmãos, acontece a fatídica profecia de Jesus. Versículo 74, e imediatamente cantou o galo. Verso 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Se você olhar, como eu disse no início, o texto nos 4 evangelhos, você vai ver que todos os 4 textos, eles narram Jesus na casa do sumo sacerdote, em paralelo com Pedro no pátio da casa do sumo sacerdote. E há um paralelo muito bonito, como eu disse, porque a intenção dos evangelistas
é exatamente mostrar o contraste entre o Jesus que é fiel a você e a mim até o fim, e como nós somos muitas vezes tão infiéis a Ele. O apóstolo Paulo, estou me lembrando aqui, quando escreveu sua carta a Timóteo, ele diz que nós somos infiéis, apesar de Deus permanecer fiel a nós. E nesse texto, irmãos, dessa fatídica noite, que foi uma noite muito longa, você vê que isso é muito explícito nos 4 evangelhos. Todos os 4 evangelhos interpolam o interrogatório de Jesus e a violência contra Jesus na casa de Caifás, com a negação de Pedro no pátio dessa mesma casa. Mateus e Marcos, o texto é muito semelhante. Lucas tem um pouco de diferença. Por quê? Porque Lucas prefere primeiro colocar a negação de Pedro, depois o interrogatório. E João faz um negócio interessante. Ele interpola o interrogatório entre 2 negações de Pedro e coloca o interrogatório no meio. Pastor, o que todos eles têm em comum, mas João muito mais? Enfatizar mais uma vez como Jesus foi fiel até o fim, como Jesus afirmou o que ele veio fazer por amor de nós, e como Pedro, aquele que foi o grande líder da igreja primitiva, falhou com Jesus na hora que mais precisava do seu testemunho. E o interessante, irmãos, mais uma coisa, no verso 58, o verso diz assim: mas Pedro seguia de longe. Todos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, enfatizam Pedro seguindo Jesus de longe. E isso, irmãos, na verdade, é um grande perigo para todos nós. Se não me engano, eu acho que foi domingo que eu falei aqui na hora da ceia. Não, domingo na hora do dízimo. O perigo que é a gente seguir Jesus de longe. É muito perigoso. Se não me engano, eu disse aqui que quando a gente segue Jesus de longe, a gente não consegue mais ouvir a sua voz. A gente não consegue mais diferenciar a voz de Cristo da voz do mundo. E quando a gente não ouve mais o nosso supremo pastor, a gente dá vazão à voz do próprio coração, a voz do mundo, a voz de tantas pessoas, e a gente não ouve mais a voz do Senhor. Jesus lá em João 10 diz que as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas eu disse aqui no domingo que a ovelha só ouve a voz do pastor quando o pastor está perto. Porque quando o pastor está longe, ou a ovelha longe do pastor, ela não consegue ouvir a sua voz. E o interessante, irmãos, que tanto Marcos como Mateus, que pegou o texto emprestado de Marcos, e Lucas, que acrescentou alguma coisa ao texto de Marcos, enfatiza que Pedro seguia Jesus de longe. Certamente, irmãos, os evangelistas também quiseram nos mostrar alguma coisa com esse gesto de Pedro. Eles não quiseram apenas mostrar a fidelidade de Cristo, de ser fiel até o fim a mim e a você, mas eles também quiseram mostrar o que Pedro colheu seguindo Jesus de longe. E o texto aqui, irmãos, não só aqui, como em todos eles, nos mostram alguns perigos de seguir a Cristo de longe. Eu quero elencar rapidamente 3 deles que a gente enxerga nesse texto. O primeiro deles está no verso 58, olha o que diz o texto. Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, para ver o fim. Em primeiro lugar, irmãos, qual o primeiro perigo, pastor, que o texto nos mostra de seguir a Cristo de longe? É que quando seguimos a Cristo de longe, irmãos, nós nos assentamos entre os seus algozes, entre os seus inimigos.
Ah, pastor, mas o texto diz aqui que Pedro se assentou entre os serventuários da casa. Mas no Evangelho de João, irmãos, no capítulo 18, no versículo 26, fala que um dos que estavam ali junto com Pedro, estava junto com a turba que prendeu Jesus no jardim. Por exemplo, quando eu disse para vocês aqui que ele chega perto de Pedro e denuncia Pedro, porque ele verdadeiramente era também um dos que estavam com Jesus, lá em João 18, 26, a Bíblia diz que este homem que chega perto dele era um dos soldados do sumo sacerdote que estavam no jardim. Sabe o que significa isso? Era um dos homens que foram destacados para quê? Para prender Jesus. João diz isso, irmãos, de forma muito clara. E eu fico imaginando, irmãos, como é perigoso a gente seguir Jesus de longe. Por quê? Porque quanto mais a gente se distancia de Cristo, a gente se distancia da comunidade de Cristo. Quanto mais a gente se distancia de Cristo, mais a gente se distancia da igreja de Cristo. E quanto mais a gente se distancia da igreja de Cristo, mais a gente se aproxima dos inimigos de Cristo. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, irmão, seguia Jesus de longe e se assentou, me desculpe a comparação, na roda dos escarnecedores, do Salmo 1. Ele tomou lugar, irmãos, entre os próprios algozes de Jesus, entre os próprios inimigos que foram prender a Cristo no jardim. Pedro assentou-se em torno de uma fogueira com eles. Que coisa interessante, irmãos. João diz que na hora da ceia, Jesus chamou seus discípulos de amigos. Lembra do texto? Já não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos, porque o servo não sabe da vontade do seu Senhor, mas eu revelei tudo a vocês. Veja, irmãos, aquele que ouviu de Jesus ser chamado de amigo, agora ele se assenta entre os seus inimigos. Quantas pessoas, irmãos, começaram a vida cristã tão bem? Quantas pessoas, irmãos, foram missionários, foram até para o campo, e hoje, irmãos, estão tão longe de Cristo. Hoje, irmãos, estão gozando da comunhão com os incrédulos, estão se assentando, irmãos, na roda dos escarnecedores, de pessoas que não temem a Jesus, de pessoas que não amam a Jesus. E essas pessoas hoje, irmãos, estão se assentando e tendo comunhão com essas pessoas. Por quê, pastor? Porque começaram a seguir Jesus de longe. Tome cuidado, querido. Não tire o Senhor de vista. Siga-o de perto. Não se deixe enganar pelas coisas desse mundo, mas busque tudo aquilo que aproxime você de Jesus. E eu sempre digo, irmãos, que uma das coisas mais poderosas para nos aproximar de Cristo é a igreja. Não se divorcie dela, não se afaste dela, porque quando a gente se afasta da igreja, nós nos aproximamos perigosamente de outras coisas. Foi o que aconteceu com Pedro. O segundo perigo, irmãos, está no versículo 69 ao versículo 74, que é a negação de Pedro. Se você notar nos três evangelhos, é mais ou menos a mesma coisa que eles relatam. Primeiro, dois serviçais perguntaram para Pedro: olha, o senhor também é um deles. No primeiro, Pedro nega. No segundo, Pedro jura. No terceiro, Pedro blasfema contra Jesus. Isso para mostrar, irmãos, uma coisa terrível. Quando nós seguimos Jesus de longe, em segundo lugar, há uma falência gradativa do nosso testemunho. Nosso testemunho, irmãos, é falido. Veja que o livro de Provérbios, ele contém muitas máximas
muito bonitas para nós. Uma delas diz assim: um abismo sempre chama um outro abismo. E é verdade, irmão. Se você olhar a negação de Pedro, você vai ver como a coisa gradativamente é degenerada, é degradada, é maculada, é corrompida. Em primeiro lugar, verso 70, ele, porém, o negou, dizendo: não sei o que dizes. A servente chegou perto dele, ele nega: olha, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Verso 72, olha a segunda negação. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Como não conhece? Pois foi ele que disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É aquela velha história, né, irmãos? O nosso testemunho é muito bom quando a gente está perto de crente, né? Mas quando a gente está num lugar inóspito, difícil, um lugar onde de repente a gente fica temeroso de acontecer alguma coisa, a Bíblia diz que covardemente Pedro negou Jesus. E veja que a segunda negação é com juramento. E ele disse: eu não conheço tal homem. Agora o terceiro, irmãos, é pior. Versículo 74. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço tal homem. Agora veja a ironia, irmãos, do escritor. Uma ironia para o bem, né? A pergunta, como eu disse, que o sumo sacerdote fez para Jesus, foi a resposta que Pedro deu. Mas enquanto Jesus afirma corajosamente quem ele é, Pedro nega. E ele nega, irmãos, com nuances de crueldade. Você veja que o testemunho de Pedro foi degenerando aos poucos. E no final, quando ele se viu diante de um dos soldados, né, como diz João, ele começa a praguejar e a jurar, porque deve ter ficado com medo do soldado reconhecer ele e de repente prendê-lo como Jesus prendeu. E aí fica mais fácil, irmãos, a gente negar, a gente se esquivar, a gente não afirmar quem a gente é, de quem a gente é, quem a gente ama e quem a gente crê. Então, irmãos, o segundo perigo que o texto nos mostra de seguir Jesus de longe é que quando seguimos a Cristo de longe, há uma falência do nosso testemunho. É por isso, irmãos, que nós precisamos sempre estar conectados na videira verdadeira, que é Jesus. Porque se nós não estivermos firmes com Cristo, irmãos, o mundo nos assalta, nos assola. O mundo, irmãos, é muito cruel. E hoje, mais do que nunca, o mundo está instigando as coisas desse mundo contra o cristão. Coisa interessante, irmãos. Todos os dias surge uma notícia assim nos jornais que nos chocam com respeito à palavra de Deus. Por exemplo, escolas proibindo citar versículos bíblicos e ler a Bíblia, porque diz que a Bíblia tem material pornográfico contra crianças. Irmãos, isso é uma ironia tão grande, porque o que eles ensinam, estão querendo incutir na cabeça das crianças, é algo terrível. E eles dizem que é a Bíblia que de repente não pode ser lida. Mas o problema, irmãos, não é isso não. O problema, sabe o que é? É que o mundo está aí, irmãos, contra Cristo e a sua palavra. O negócio, irmãos, é que os tempos são difíceis. E olha, eu acho que vão ficar mais difíceis ainda. E o que Deus requer de mim e de você? Um testemunho fiel. Nós não podemos negar a Cristo diante das dificuldades da vida, diante dos embates da vida. Nós não podemos, irmãos, abrir mão do nosso testemunho, porque de repente nós somos colocados numa circunstância mais difícil. Eu me lembro quando eu trabalhava, eu gosto de citar isso, porque isso aconteceu comigo. É uma coisa pequena, mas às vezes é uma coisa que muitas vezes a gente tropeça no nosso testemunho, com medo da gente perder o emprego,
A gente perdeu uma amizade, que na realidade é uma falsa amizade, né? Quando exige de nós alguma coisa que a palavra de Deus vai diametralmente contra, a gente precisa afirmar o nosso testemunho. Eu me lembro que eu trabalhava numa repartição, num gabinete. E às vezes eu atendia o telefone. E às vezes que eu atendia o telefone, a pessoa lá dizia assim: fala que eu não estou. E lá dentro, irmãos, todos sabiam que eu era um cristão. Todos sabiam que eu era um crente. Como eu poderia falar mentira? Não poderia, irmãos. E eu não falava mesmo, tomava bronca absurda. Mas eu não falava, irmãos. Eu falava: tá aqui sim, aqui ó, telefone para você. A pessoa me esculhambava. Aí sabe, chegou num ponto, sabe o que eu falei para ela? Então não me ponha mais para atender o telefone. Eu não vou mais atender o telefone. Porque se perguntar se você está e você estiver, eu vou falar que você está. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor era radical? Não, irmãos. Porque quando as pessoas sabem que a gente é de Cristo, o nosso testemunho tem que brilhar alto. Você não pode ferir e macular Cristo e a sua palavra, por causa das circunstâncias que às vezes batem à sua porta, e como Pedro, você teme alguma represália, e aí o seu testemunho, irmãos, vai sendo degradado. Hoje, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: é no tempo de perseguição e de dificuldade que o testemunho do cristão tem que brilhar mais alto. Amém? São em tempos difíceis, irmãos, que a sua luz tem que brilhar. São em tempos assim que a gente tem que afirmar a nossa fé e não fazer como Pedro, de forma covarde, de forma medrosa, negar Jesus de forma tão vil, por algo tão simples, que de repente as pessoas não poderiam fazer nada com ele. O que um servente poderia fazer com ele? Tudo bem, um soldado é outra coisa. Mas irmãos, negar do jeito que ele negou. Por que, pastor, isso aconteceu? Versículo 58. Mas Pedro o seguia de longe. Quando a gente segue Jesus de longe, irmãos, a gente vira um religioso. E o nosso testemunho nos momentos de dificuldade falha, fracassa. E quando o nosso testemunho fracassa, quem é envergonhado é a pessoa de Cristo. Porque afinal de contas, cristãos carregam em si a pessoa de Jesus. Agora, por favor, irmãos, me entendam. Eu não estou querendo dizer que você não erra, não estou querendo dizer que você não peca, não estou querendo dizer que você não falha, porque o pastor Luciano é um homem pecador. Eu erro, eu falho, mas deliberadamente o nosso testemunho ser fracassado da forma como Pedro foi, é porque talvez a gente está seguindo Jesus de longe. Porque quanto mais a gente se aproxima da luz, menos sombra tem na nossa vida, amém? Quanto mais a gente anda perto do Senhor, mais corajosos a gente fica de afirmar a nossa fé, amém? Quanto mais próximos, irmãos, da palavra de Deus e da comunidade dos irmãos, mais nós somos aquecidos na alma, para que a gente possa afirmar esse compromisso glorioso com Jesus, doa em quem doer, aconteça o que acontecer. Interessante, irmãos, que eu acho que eu já contei aqui para vocês. Quando Deus me chamou para ser pastor, Deus usou um pastor da igreja que eu era membro para falar comigo, porque eu era um rapaz recém-convertido. Eu tinha apenas 2 anos de convertido. Eu não entendia muito bem esse negócio de como é que faz para ser pastor. Foi ele, o pastor da minha igreja, que viu em mim uma vocação que nem eu tinha visto. E ele chegou perto de mim e falou isso comigo. Falou: Lu, você não percebe que você já é um pastor? Eu falei: não. Eu não conhecia bem essas coisas. E quando ele me fez o convite e eu pedi para orar,
Aquilo despertou meu coração, porque é aquilo que me apaixonava desde quando eu me converti, há muitos anos atrás. E eu me lembro, irmãos, que quando eu dei a notícia para ele, que eu então iria abandonar o meu trabalho e ir para o seminário, foi um drama para mim, porque eu tive que comunicar isso ao lugar onde eu trabalhava. E eu fiquei cheio de temores, porque eu pensava assim, o que essa pessoa vai pensar de mim? Ela vai me chamar de louco, porque afinal de contas, o lugar que eu trabalhava era um bom lugar, tinha um bom salário, tinha uma aposentadoria integral. Naquele tempo eu não pensava nisso, hoje eu penso. Interessante, irmãos, que no dia que eu fui falar com o meu chefe, que eu estava pedindo demissão, eu me enchi de coragem, falei, estou pronto para ouvir muita coisa ruim, né? Você está doido? Você vai largar isso aqui para ser pastor, ir para um seminário, ganhar uma oferta por mês? Você está doido? Me enchi de coragem, irmãos, respirei fundo, entrei na porta do chefe. Fui falar com ele, Gigi. Na hora que eu acabei de falar, ele olhou para mim e falou assim, Luciano, vá em paz, porque você nasceu para isso. E ele era um ímpio. Um ímpio. Não era crente. E eu dei glória a Deus, irmãos, sabe por quê? Porque se ele disse isso, viu, Lu? É porque ele deve ter visto na minha vida alguma coisa diferente. Não que eu sou melhor, irmãos. Absolutamente. Eu ultimamente estou igual o apóstolo Paulo, sou o pior. Mas uma coisa, irmãos, eu lutei naquele tempo, é para que o nome de Jesus não fosse envergonhado através da minha vida. E pela graça de Deus, irmãos, tem 25 anos que eu sou pastor. E até hoje, eu não me envergonhei. A coisa mais preciosa que um cristão tem, irmãos, é o seu testemunho. Se você perde o seu testemunho, você não tem mais nada. Portanto, querido, uma dica desse pastor velho: siga Jesus de perto, amém? Não se distancie dele, porque quanto mais longe você segue a Cristo, mais você vai fracassar no seu testemunho, porque é só perto dele que a gente encontra coragem para vencer as agruras desse mundo, amém? As ideologias desse mundo, os valores desse mundo, e reafirmar os valores da nossa fé, e não ter vergonha de repente, você ter um comportamento diferente de todos que estão ao seu redor, porque você é de Cristo. Mas pode ficar tranquilo, Jesus vai te honrar, não tenha medo, Jesus vai te honrar. Mas esse, irmãos, é o segundo perigo, que eu acho muito bonito nesse texto, e que é muito claro nesse texto, de seguir a Cristo de longe. Quanto mais longe de Cristo, mais fracassado é o nosso testemunho. Mas quanto mais perto, mais a sua luz brilha diante dos homens, amém? Mateus 5,16. Quanto mais perto de Cristo, mais firme são as suas convicções e a sua fé, para você não se deixar esmorecer pelas pressões que as circunstâncias às vezes te pressionam, às vezes até dentro da sua casa. Em último lugar, irmãos, para terminar, pastor, qual o terceiro perigo da gente seguir a Cristo de longe? O primeiro é o perigo de você se distanciar da comunidade da fé e se assentar junto com seus inimigos. Que terrível, irmãos. O segundo é você ter o seu testemunho fracassado, e que é pior, a coisa vai se degenerando aos poucos. Começa negando, amanhã você está blasfemando contra Jesus. E o terceiro, irmãos, está no versículo 75. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Agora olhe como o texto termina. E saindo dali, chorou amargamente.
Se você ler esse texto em João, você vai ver que em João tem um negócio bonito, irmãos. O texto diz que quando o galo canta, Jesus lá de dentro da casa de Caifás olha para trás e encontra os olhos de Pedro. Bonito, né? Chega até a ser poético, né? Jesus lá dentro fazendo a boa confissão, ele de repente dá uma olhada lá para o pátio e encontra os olhos de Pedro. E o texto diz que os olhos de Cristo fitou a Pedro. E ele se lembrou das palavras do Mestre. E ele começou a chorar amargamente. Tem duas coisas aqui, irmãos, e eu termino com elas. Primeiro, os olhos do Senhor estão sempre sobre nós. Amém? E os olhos do Senhor sempre nos dão uma nova chance. Se nós somos ovelhas, os olhos dele estão sempre postos em mim e em você. O texto diz que Pedro recebeu lá de dentro da casa o doce olhar do Redentor. E quando ele olhou os olhos de Jesus, ele se lembrou das palavras de Jesus. E o texto diz que ele chorou amargamente. Esse é o terceiro grande perigo, irmãos. E o último que esse texto elenca. Quando seguimos a Cristo de longe, nós colhemos lágrimas amargas na nossa vida. O texto diz que Pedro chorou amargamente. Ele amargou, irmãos, uma dor profunda, porque ele fez algo que ele sabia que ele não deveria ter feito. E ele colheu, então, lágrimas. Quando a gente segue Jesus de longe, irmãos, é isso que de repente acontece lá na frente. A gente colhe lágrimas de tristeza, de dor, de angústia e de amargura. Pastor Luciano, nesse tempo que eu estou dentro da igreja, 33 anos, irmãos, que eu estou dentro da igreja, eu já vi muitas histórias assim. Muitas histórias. De pessoas, irmãos, que começaram a vida muito bem e que de repente no meio do caminho se encantaram com alguma coisa que o mundo poderia lhes oferecer. E de repente essas pessoas começaram a seguir a Cristo de longe, começaram a se afastar. E deixa eu te dizer uma coisa, alguém já escreveu que ninguém tropeça num prédio, a gente tropeça numa pedrinha, dando a entender que tudo começa com pequenos começos. A pessoa começa a se afastar, não tem mais vontade, igreja já virou um negócio que não é para ela, Bíblia não abre mais, oração, nem sei o que é isso. De repente começa a fazer novas amizades, de repente começa a dar ouvidos às outras vozes, de repente começa a se encantar com aquilo que Jesus disse lá na parábola do semeador, com o brilho desse mundo, com o encanto dessas coisas, com os prazeres da carne, e o sujeito cada vez mais está se distanciando. Mal sabe ele que lá na frente ele vai colher lágrimas amargas. E talvez seja tarde demais. Portanto, querido, Jesus na casa do sumo sacerdote tem para nós, e eu termino, duas mensagens poderosas. A primeira é a afirmação do nosso Deus, como Ele é fiel e continua sempre fiel a você. E que de forma nenhuma Ele vai negar, porque Ele não pode negar a si mesmo. A boa confissão Ele fez e fará até o fim, porque Ele é Deus, e Ele é fiel, e Ele vai continuar fiel a você e fiel a mim até o fim. Mas em contrapartida, irmãos, como nós somos falhos, como muitas vezes nós somos infiéis, como muitas vezes, em circunstâncias às vezes não tão graves, nós negamos o nosso Mestre.
nós de repente nos afastamos dele. E às vezes colhemos consequências dramáticas na nossa vida. Mas fique tranquilo, querido. Jesus era uma ovelha de Pedro. Pedro era uma ovelha de Jesus. Pedro sumiu do relato bíblico. Você vê que depois da negação de Pedro, você só vai encontrar Pedro lá adiante, quando Jesus o restaura o ministério, no belíssimo texto de João 21, onde Jesus reaparece de novo, Pedro está pescando, e ele reaviva aquela cena do chamado dos discípulos, para que Pedro se lembre do seu chamado, e Jesus então traz Pedro de volta. É isso, irmãos, que enche o nosso coração de alegria. Qual é, pastor? As ovelhas de Cristo, mesmo se elas se desgarrarem, Cristo traz de volta. Amém. Ele traz de volta. Agora é aquilo que eu sempre gosto de dizer, ele traz de volta, mas em meio a lágrimas, né? Não precisava ser assim. Em meio a dores, em meio a angústias, em meio a sujeira. O interessante é que aqui nessa nossa região, até que a gente tem um pouco de carneiro, de ovelha. Lá nas Minas Gerais não tem nada disso, lá é boi. Lá é só vaca de leite. Aquelas ovelhinhas cheias de lã bonitas, a gente vê muito aqui, né? E você pode saber de uma coisa: quando a ovelha fica desgarrada, quando ela sai um pouco assim do aprisco, quando ela vai longe do pastor e começa a andar por lugares que ela não deve andar, ela fica toda suja, toda cheia de carrapicho. E é difícil, irmãos, limpar uma ovelha. Você tem que tosquiar a ovelha para limpar a ovelha, porque aquilo agarra naquela lãzinha dela, que torna o negócio difícil demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus é capaz de limpar a sua ovelha. Mas como é difícil às vezes limpar, quando a ovelha se suja. Pedro, irmãos, quando Jesus resgata Pedro, Pedro foi uma ovelha suja. Pedro se assentou entre os seus inimigos. Pedro, irmãos, ele faliu o seu testemunho e chorou amargamente, uma dor profunda de ter negado o seu mestre. Mas Jesus o pegou de volta, Jesus o limpou, Jesus o purificou, Jesus o devolveu ao ministério. Mas a dor e o sofrimento que Pedro expôs a Cristo e a ele mesmo, não precisava ser assim. Portanto, querido, um conselho que eu te dou: cuidado, para que a sedução das coisas desse mundo não façam você seguir a Cristo de longe. Não vale a pena. Talvez você possa estar encantado com alguma coisa do mundo e ache que de repente caminhar com Cristo hoje não vale a pena. Mas se você perseverar nesse caminho, você vai ver quantas lágrimas amargas talvez você vai colher lá na frente. Mas se você é uma ovelha de Cristo, Ele te chamará de volta. Amém?